Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a calcular os campos conservativos, vamos estudar os campos conservativos, tá certo? Então quando nós temos o trabalho, quando W, que é calculado o trabalho dessa forma aqui, por essa integral de caminho, quando W, o trabalho, ele é independente do caminho, do caminho C, independente do caminho C, dizemos que F, o campo vetorial, é um campo conservativo, conservativo em D, em D, que vai ser o domínio, onde, no caso, o C está contido, o caminho está contido nesse domínio aí. Consertar aqui, está contido. Ok. Então, essencialmente, quando você tem um campo conservativo, isso é equivalente a dizer que o campo, é igual ao gradiente de uma função f, tá certo? Onde f, onde a função f, onde f é chamada de função potencial, tá certo? É chamada de função potencial, ok? Então, basicamente é o seguinte, você sai de um ponto A, vai por um caminho C1 e chega no ponto B, tá certo? Vou colocar aqui C1, nessa direção aqui, ok. E você pode ir por outro caminho, que eu vou chamar aqui de C2, saindo de A até B também, ok? Então, o W, ou seja, o trabalho pelo caminho C1, é igual ao trabalho pelo caminho C2, tá certo? Isso para C1 e C2, os dois caminhos contidos, é só contido igual não, contido no domínio da função f, ok? Então, pela regra da cadeia, como é que a gente verifica isso, Pela regra da cadeia, você tem que a derivada de f com relação a t é igual a derivada parcial de f com relação a x vezes dx dt, mais a derivada parcial de f com relação a y vezes o dy dt, mais a derivada parcial de f com relação a z vezes o dz dt, ok? Isso vai ser igual ao gradiente de f, escalar dr dt, ok? Então assim, assim você tem que o w, é a integral de caminho de f dr, f dr. E agora eu vou fazer de t0 até t1. Agora eu substituo o gradiente de f aqui e escrevo dr dt, tudo isso em dt, Aqui eu faço a integral de t0 até t1, tá certo? E aí, ó, eu coloco aqui df dt porque isso aqui vem da regra da cadeia, ó, tá certo? E aí o resultado dessa integral é o próprio f de t0 até t1. E aí eu substituo aqui f de t1 menos f de t0. Só que aí a gente vai precisar fazer uma representação aqui, porque a gente tem as variáveis intermediárias, x, y, z. Então vamos lá. Em t0 ele está aqui no ponto A. Aí ele sai pelo caminho C e chega no ponto B no instante t1, tá certo? Então eu faço aqui f de B, menos f de A.
No T0 ele está no ponto A. Tá certo? Então isso nos leva a uma conclusão seguinte, ó, quando o caminho é fechado e o campo é conservativo, quando A igual a B, né? Quando o caminho é fechado, ou seja, quando A igual a B, ou seja, o caminho é fechado, né? Quando o caminho é fechado, vou fazer aqui um desenho, ó, saio do ponto A e volto para o mesmo ponto. Aqui A igual a B, né? Então o caminho é esse aqui, que a gente fez. Nesse caso, quando A igual a B, o caminho é fechado, você tem f de B menos f de A, né, que é igual a f de B menos o f de B, que é igual a f de A, que isso tudo é igual a zero. Ou seja, o trabalho é nulo quando o campo é conservativo e o caminho é fechado.